Seção 5 dos oficiais de diligência. Artigo 721. Incumbe aos oficiais de justiça e oficiais de justiça avaliadores de justiça do trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos julgados das juntas de conciliação e julgamento e dos tribunais regionais do trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos presidentes. Parágrafo 1º. Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador funcionará perante uma junta de conciliação e julgamento, salvo quando da existência nos tribunais regionais do trabalho de órgão específico destinado à distribuição de mandados judiciais. Parágrafo 2º. Nas localidades onde houver mais de uma junta, respeitado o disposto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador será transferida a outro oficial, sempre que, após o decurso de 9 dias, sem razões que o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se o serventuário às penalidades da lei. Parágrafo 3º. No caso de avaliação, terá o oficial de justiça avaliador para cumprimento do ato o prazo previsto no artigo 888. Parágrafo 4º. É facultado aos presidentes dos tribunais regionais do trabalho cometer a qualquer oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador a realização dos atos de execução das decisões desses tribunais. Parágrafo 5º. Na falta ou impedimento do oficial de justiça ou oficial de justiça avaliador, o presidente da junta poderá atribuir a realização do ato a qualquer serventuário. Capítulo 7. Das penalidades, seção 1, do lockout e da greve. Artigo 722. Os empregadores que individual ou coletivamente suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente ou que violarem ou que recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo incorrerão nas seguintes penalidades. A linha A. Multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. A linha B. Perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho estiverem. A linha C. Suspensão pelo prazo de 2 a 5 anos do direito de serem eleitos para cargos de representação profissional. Parágrafo 1º. Se o empregador for pessoa física, as penas previstas nas alíneas B e C incidirão sobre os administradores responsáveis. Parágrafo 2º. Se o empregador for concessionário de serviço público, as penas serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídica, o presidente do tribunal que houver proferido a decisão poderá, sem prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis, ordenar o afastamento dos administradores responsáveis, sob pena de ser cassada a concessão. Parágrafo 3º. Sem prejuízo das sanções cominadas neste artigo, os empregadores ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados durante o tempo de suspensão do trabalho. Seção 2. Das penalidades contra os membros da Justiça do Trabalho. Artigo 727. Os vogais das juntas de conciliação e julgamento ou dos tribunais regionais que faltarem a 3 reuniões ou sessões consecutivas sem motivo justificado perderão o cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior. Parágrafo único. Se a falta for de presidente
incorrerá ele na pena de perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas. Artigo 728. Aos presidentes, membros, juízes, vogais e funcionários auxiliares da Justiça do Trabalho aplica-se o disposto no título 11 do Código Penal. Seção 3 de outras penalidades. Artigo 729. Ao empregador que deixar de cumprir decisão transitada em julgado sob readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento dos salários devido ao referido empregado, será aplicada a multa de natureza leve prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Artigo 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas sem motivo justificado, será aplicada a multa prevista no inciso 2 do caput do artigo 634-A. Artigo 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, a junta ou juízo, para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Artigo 732. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844. Artigo 733. As infrações ao disposto neste título, para as quais não haja penalidade combinada, serão punidas com a aplicação da multa prevista no inciso 1 do caput do artigo 634-A. Capítulo 8. Disposições Gerais. Artigo 734. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá rever ex officio, dentro do prazo de 30 dias, contados de sua publicação no órgão oficial ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo, alínea A, as decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo voto de desempate ou que violarem disposições expressas de direito ou modificarem jurisprudência até então observada. Alínea B, as decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em matéria de previdência social. Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referentes às instituições de previdência social, sempre que houver interesse público. Artigo 735. As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas a fornecer aos juízes e tribunais do trabalho e à Procuradoria da Justiça do Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e ao julgamento dos feitos submetidos à sua apreciação. Parágrafo único. A recusa de informações ou dados a que se refere este artigo por parte de funcionários públicos importa na aplicação das penalidades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por desobediência. Título 9 do Ministério Público do Trabalho. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 736. O Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela exata observância da Constituição Federal, das leis e demais atos emanados dos poderes públicos na esfera de suas atribuições. Parágrafo único. Para o exercício de suas funções, o Ministério Público do Trabalho reger-se-á pelo que estatue esta consolidação, e na falta de disposição expressa, pelas normas que regem o Ministério Público Federal. Artigo 737. O Ministério Público do Trabalho
compõe-se da Procuradoria da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social, aquela funcionando como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ambas diretamente subordinadas ao Ministro de Estado.